foi anunciada a primeira etapa da reforma administrativa aqui na Prefeitura de Blumenau, no Salão Nobre. Estou ao lado do prefeito Mario Hildebrandt e essa medida vai impactar em muitas pessoas. Como é que foi a decisão de extinguir a URB, que vai mexer exatamente com tantos funcionários que vão acabar sendo demitidos, mas acaba sendo uma decisão necessária pelos números que o senhor apresentou? Bom, ao longo dessa caminhada aqui enquanto prefeito, a gente viu e acompanhou o processo de regressão, se eu posso assim dizer, da URB, uma empresa de economia mista com 41 anos, que foi gradativamente perdendo a sua função. Ela, quando foi criada para fazer asfalto, para fazer pavimentação, para fazer limpeza urbana, para fazer manutenção urbana e zeladoria. Hoje ela só faz limpeza e zeladoria, ou seja, ela não consegue ir além disso, não faz asfalto, não faz mais nenhuma outra ação. E ao longo do tempo nem a prestação desse serviço de qualidade foi se notada. Se a gente olhar aqui para fora da janela aqui e olhar pela cidade inteira, e aí tem que reconhecer, eu acho que enquanto gestor a gente tem que reconhecer o problema, a URB ao longo desses últimos meses piorou a qualidade da sua prestação de serviço, as ruas estão sem a limpeza adequada e nós precisamos restabelecer isso para a população. E frente ao crescimento da dívida da URB, que tem aumentado a cada ano, a dívida trabalhista, previdenciária, que até dezembro do ano passado está acumulada em 60 milhões de reais. A necessidade de aumento de aporte, que para eu poder renovar os contratos da URB, agora em abril ia ter que colocar 10 milhões além da contratação do serviço novo na URB, para renovar as CNDs e poder contratar o serviço da URB. Ou seja, diante desse cenário, dessa dificuldade, eu tomei uma decisão drástica de romper os contratos, ou seja, e demitir todos os profissionais que estão lá na URB, desde os 75 cargos comissionados que lá estavam, cortar todas as funções gratificadas e também demitir todos os servidores concursados que estão lá. Claro que, com isso, nesse momento ainda a gente consegue pagar os direitos trabalhistas desses trabalhadores. Se nós postergássemos essa decisão, provavelmente em junho não teríamos essa condição, nem financeira e nem operacional para fazer. Então, esse momento também foi estratégico frente à condição de poder pagar esse direito trabalhista deles que não são responsáveis. A cidade não é responsável pela sujeira que está vindo, pelo capim que está vendo, e está pagando o preço, infelizmente, e os trabalhadores também não são. Então, para isso, a decisão de pagar todos os direitos trabalhistas deles e, ao mesmo tempo, poder equacionar e indicar esses servidores às empresas que nós vamos contratar via processo licitatório, porque boa parte deles são servidores valorosos, que com certeza vão continuar prestando serviço, mas através dessa empresa. E se essa ou essas empresas não prestarem bom serviço, se nós rompemos o contrato conosco mesmo, que é uma empresa pública, nós vamos romper o contrato com uma empresa privada e com muito mais facilidade, porque a gente quer qualidade e quer respeito ao dinheiro público. E esses equipamentos e a estrutura, ela já existe algum fim que vocês estão pensando? Bom, em matéria de equipamento, a URB está totalmente sucateada. Pouco se aproveita da sua estrutura de equipamentos. Em matéria de estrutura física, essa estrutura é da prefeitura, ou seja, o prédio é da prefeitura, o terreno é da prefeitura e nós vamos deslocar para lá a Secretaria de Serviços Urbanos, que vai com isso reduzir o aluguel e também o DSU, que é um depósito que a gente tem lá no Antônio Traz. Com isso também a gente vai ter condição de talvez negociar esse terreno e prestar serviço aí, alguma obra para a cidade através desse terreno. Uma das coisas que chamou a atenção nessa apresentação que o senhor fez é o número de funcionários que estavam afastados. Quando é que foi tomada essa decisão e vem sendo estudada? Isso foi desde o ano passado já ou a partir desse ano, mediante os números, vocês acabaram chegando a essa conclusão de que não daria mais para dar continuidade? Eu, enquanto prefeito, vai fazer um ano daqui a um mês praticamente, 5 de abril. E desde que assumi a prefeitura, tenho acompanhado a situação da URB como uma série de outras situações. E essa situação se agravou no mês de novembro, dezembro do ano passado, quando eu recebi o pedido de aporte de 4 milhões de reais para pagar o 13º dos funcionários lá e as férias, que a URB não tinha esse recurso. Ou seja, então isso acendeu a luz amarela. E aí a gente já começou a discutir, pensar, e aí eu chamei o comitê gestor que disse, olha, o único caminho é fechar a URB.
com essa análise eu fui, de certo modo, ruminando isso durante as férias, pensando nisso durante as férias, e voltei das férias olhando o mato tomando conta da cidade e vendo a produção absolutamente abaixo da condição e da possibilidade que a URB tinha. Eu chamei a equipe logo depois das férias e disse, olha, então já decidi, nós vamos extinguir a URB, né, nós vamos iniciar o processo de extinção, porque a extinção imediata não dá para ser feita, vamos demitir todos os funcionários e vamos encaminhar isso enquanto a gente ainda tem condição de pagar os direitos trabalhistas deles. E essa decisão foi tomada, como eu já falei, o aporte de abril ia ser 10, ano que vem o aporte de 20 milhões, ou seja, não dá, a gente não pode tirar recursos da assistência social, da educação, da saúde e da mobilidade urbana para pagar a ineficiência. Eu, enquanto gestor, não posso ver isso acontecer, não tem como compactuar com isso, não tem como concordar com isso. E para a gente finalizar, essa foi a primeira etapa, né, da reforma. Essa segunda etapa, ela está prevista para esse primeiro semestre ainda ou vai ser para o segundo? A segunda etapa da reforma, que vai tratar da estrutura da prefeitura, vai ser feita na última semana do mês de março. Ah, certo. Então, quer dizer, em abril já vem com novidades. Em abril o projeto de lei já deve estar na Câmara de Vereadores para análise, porque esse projeto de lei precisa passar pela Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores vai ser fundamental na aprovação da reforma administrativa. E vai ser tão impactante? Vai ser impactante. Eu acho que o principal impacto que a gente deu, nós estamos cortando aqui mais de 20% dos cargos comissionados, né? E que tem um custo de 30% do valor da folha de pagamento de cargos comissionados. Ou seja, fizemos um corte de fato político e de gestão muito forte. Perfeito. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Obrigado, Klaus. Um grande abraço a todos. Deus nos dê sabedoria sempre para fazer o melhor para o Blumenau. Pessoal, nós voltamos a qualquer momento com uma entrevista tão bacana quanto essa.